Palavra com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Graça e paz, pessoal, boa tarde. Estamos dando início a mais um programa Vida na Palavra aqui na Rádio Pedras Soltas FM. Nós fazemos parte da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco. Para você que não me conhece, eu sou Roberto Soares, pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E estamos nessa sequência de estudo da Palavra do Senhor, nesse programa Vida na Palavra, onde nós estamos estudando a Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Mateus e estamos no capítulo 5, mas também temos aqui a presença do nosso querido irmão David e também do nosso querido irmão João Paulo, que estará fazendo parte desse programa de hoje e compartilhando também algumas coisas. Eu vou dar uma oportunidade para David se apresentar, em seguida João Paulo também vai estar se apresentando. Amém, meus irmãos. Eu desde já desejo uma boa tarde para cada um, uma tarde abençoada. Você fique ligadinho, eu sou David, certo? Eu sou líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E você fique ligadinho, aumenta o som aí da rádio, porque esse é o momento da gente compartilhar a palavra do Senhor, é o momento da gente receber a palavra do Senhor. Então aumenta aí a rádio, fique ligadinho nessa palavra abençoada que a gente vai compartilhar para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família e a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo João Paulo, paz e graça. Estamos aqui reunidos para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E fica ligado, não perde nada. Fica conectado. Manda esse link para o seu irmão, para alguém da sua família, para que essa casa, para que essa família e essa pessoa seja abençoada com essa palavra do Senhor. Amém? É isso aí, pessoal. Esse programa aqui que tem abençoado muitas vidas. E nós vamos começar esse programa orando ao nosso Deus, louvando e glorificando a Ele, que Ele é o dono de todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele. Sem Ele nós não somos nada. Você também pode estar mandando mensagem aqui no nosso contato aqui. Eu vou deixar o contato aí. Você quiser, após a oração, notar o contato, dá tempo aí rapidinho. Você pega aí uma caneta, um papel e manda mensagem aqui no WhatsApp, a mensagem, lembrando que a mensagem tem que ser escrita, que a gente está aqui ao vivo agora nesse momento, e a gente não vai poder estar ouvindo o áudio, mas você pode mandar escrita, você pode mandar também um alô, você pode pedir oração, né? Você pode compartilhar alguma coisa aí, alguma dúvida que você tiver, que a gente pode estar tirando essa dúvida no próximo programa. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa tarde. Agradecemos ao Senhor por esse momento, agradecemos ao Senhor por cada ouvinte que está nos ouvindo agora nesse momento, Senhor, nessa rádio, Pai. Pedimos ao Senhor uma bênção especial sobre a vida de cada um, Senhor, onde as pessoas estiverem ouvindo a sua palavra, Pai. Sejam tocados pelo teu poder, sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Pai, e que haja algo novo, uma transformação, uma cura, uma libertação, Pai. É a sua palavra que cura, é a sua palavra que liberta. Pai, nós estamos aqui nessa tarde aqui como um instrumento teu para glorificar o seu nome. Nós nos rendemos ao Senhor porque o Senhor é dono de todas as coisas. Nós dependemos do teu Espírito para falarmos e nós precisamos da ajuda dele. E precisamos do Espírito Santo para que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a tua santa palavra. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Enfim, pessoal, continuando nosso programa aqui, Vida na Palavra, estou aqui com a presença do nosso querido irmão João Paulo. João Paulo, ele faz parte da diaconia. Oi? João Paulo faz parte da diaconia
E você que está nos acompanhando também, eu queria só um retornozinho aqui, pessoal do grupo, para saber como é que está o áudio, se está tudo ok, está chegando certinho aí. E ele faz parte da diaconia, se converteu na nossa igreja e teve a sua vida transformada, né? É muito bonito o testemunho dele, ele vai estar falando um pouco do testemunho dele, como aconteceu isso, como foi a experiência, né? Ele ouvia falar ali da palavra, como ele vivia no passado, né? O que foi que despertou ele para que ele se convertesse e seguisse essa jornada. Primeiramente, João Paulo, boa tarde. Eu queria... Quantos anos você tem mesmo, João Paulo? Boa tarde, eu tenho 29 anos. Glória a Deus. Me conta um pouquinho como foi essa experiência, assim, antes de você se converter, como era a sua vida, como era o seu procedimento. Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Minha vida era conturbada. Eu vivia no mundo, era envolvido com prostituição, usuário de drogas, envolvido com crime também. E para a honra e glória do Senhor, eu pude ouvir essa palavra que me libertou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, que é o meu pastor Roberto e minha mãe na fé, Daniela Soares. De lá para cá, minha vida tem mudado. É só bênção. Glória a Deus. Aí você tinha uma vida mesmo assim mundana, né? Vivia de farra, de festa, né? E Deus tocou na sua vida. Mas assim, como foi? O que foi que aconteceu? Você ouviu a palavra, você teve sede, teve alguma experiência, teve um desejo de frequentar uma igreja evangélica? Conta como foi que aconteceu assim, essa experiência. Eu tenho alguém da minha família que é meu irmão. Glória a Deus pela vida dele. Ele já é cristão há um bom tempo. E ele sempre me falava: João Paulo, procura uma igreja. E eu não dava ouvido. Até que então eu sofri um acidente. E esse acidente era para a morte. Só que eu vi o cuidado de Deus naquele momento. E foi onde eu decidi procurar os caminhos do Senhor. Eu comecei em casa primeiro, eu tinha vergonha de ir. Mas eu comecei a olhar algumas coisas no YouTube. Até que veio o desejo de procurar a Igreja Verbo da Vida e o pastor Roberto. E foi onde eu tive a iniciativa de ir. E fazem 5 anos que eu estou lá, vai completar agora no final do ano 5 anos, e minha vida tem mudado. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Não adianta você confessar com a boca, mas não ter uma fé no coração para mudar a sua vida. Porque em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E onde foi que eu renunciei coisas da minha vida, como eu falei, prostituição, bebida, drogas, chegasse até consumir droga também, não foi, João Paulo? Eu usava droga. Eu não tenho vergonha de falar, porque é algo do passado e a transformação. Deus fez na minha vida e eu preciso falar, porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo agora nesse momento e não tem força para se libertar daquilo que o diabo tem colocado sobre a vida dele. Ao ponto, pastor, que eu me lembro até hoje, que eu comecei a usar cocaína de 10 horas da noite e parei 6 horas da manhã. Foi onde eu pensei que ia morrer. Meu Deus. E onde eu corri para casa, porque ali era meu ponto seguro. Corri para casa e ali adormeci. Então Deus tem me libertado. E da mesma forma que Deus me libertou, Ele pode libertar você também. Só basta você querer. Tu não tinha medo de nada. Eu me lembro que teve até uma situação que... 2 situações tu me contasse, que foi... Uma que tu estava desejando, não chegar, graças a Deus não chegou a entrar, não foi? Mas já estava desejando a entrar na criminalidade, na questão de entrar em coisas mais pesadas, não foi? Mas graças a Deus não chegou a entrar, mas já vim caminhando, ou seja, a palavra de Deus chegou no tempo certo. Como foi assim que aconteceu isso? Verdade. Eu estava ao ponto de entrar na criminalidade. Eu cheguei a roubar, cheguei a fazer alguns assaltos, tanto fora como aqui em Tapetim também. Mas houve um tempo da minha vida que eu quase comecei a fazer assalto em bancos. O diabo colocou esse desejo no meu coração. Nesse tempo eu não entendia a palavra, eu estava cego e já ia começar a fazer alguns assaltos. Foi aí onde, como eu falei no início, eu tive um acidente e vi que foi Deus que guardou a minha vida
e então eu decidi caminhar nos caminhos do Senhor. Teve outra coisa, incidente também que aconteceu, que foi muito forte. O João Paulo teve, assim, experiências muito fortes. A gente está contando porque, para a gente entender como a palavra de Deus transforma, tem o poder de transformar uma vida, né? Hoje, João Paulo ele é líder do diaconato da Igreja Verbo da Vida, né? Ele lidera os diáconos lá, já está sendo treinado também, já como ministro do Evangelho, né? Está sendo preparado, já ministra na nossa igreja. Também teve um relato que ele me disse teve uma época que ele, eu não sei o que foi que aconteceu, que ele fugiu da polícia, não foi? Aconteceu um acidente. Conta mais ou menos como foi. Isso é importante as pessoas saberem, porque a gente vê assim o quanto Deus é maravilhoso para transformar a vida de uma pessoa, né? Que a gente está aqui com o David também. David, ele tinha uma entidade maligna muito pesada, não era, David? Não era? Fala aí um pouquinho, David. Tinha uma entidade maligna muito pesada, né? E que houve uma libertação muito grande na sua vida, não foi? Verdade, verdade. Deus ele liberta, né? Deus transforma. Tinha os espíritos malignos, né? Dentro de mim. E minha vida era muito conturbada. Eu tinha vezes eu andando na rua, eu sentia aquele medo, sentia um queimor. Pensava até que ia morrer, né? Antes do tempo, que ia morrer cedo. Chegava em casa assustado, olhava debaixo da cama, né? Era um mal, né? Oprimindo. E esse mal oprime pessoas aí fora, né? E as pessoas às vezes pensam que é algo normal, que ela é medrosa, que isso, aquilo, mas às vezes não é. Às vezes é um mal perseguindo a pessoa e a pessoa precisa de uma libertação, precisa conhecer Jesus, né? E buscar o Senhor. Amém. Só antes de João Paulo aqui falar sobre esse incidente que aconteceu, deixa eu deixar o telefone aí para você notar. 87 é o DDD, aí você coloca o 9 a mais, 9, aí em seguida você vai colocar 9912 2831. 9 a mais, aí 9912 2831. Se quiser mandar mensagem por escrito, pode colocar, tá certo? Aí como foi essa situação, João Paulo, que aconteceu? Foi onde eu falei no início que foi o acidente onde o Senhor me guardou. Eu tinha ido até a cidade de São José do Egito, e fui resolver umas coisas pessoal, e na volta eu vinha aproximadamente ali perto do fórum, tinha passado o quebra-mola do fórum, voltando, e onde foi que pelo retrovisor eu vi um carro se aproximando. E quando esse carro se aproximou, eu vim devagarzinho, porque quando eu ia para São José, teve um acidente no caminho, e eu vi 2 pessoas mortas. E quando eu voltava, eu vinha só com uma mão só pilotando e com a outra mão no bolso. Era praticamente 12h30 da madrugada, 1h da manhã. E eu vinha devagarzinho e vinha falando com o meu amigo que vinha atrás na garupa. E eu falei assim para ele: vamos devagarzinho que a gente chega. Já teve um acidente. E continuei indo. Foi quando eu vi pelo retrovisor um carro de seta para que ele ultrapassasse, mas eu não imaginava que era a polícia. E pediram para mim encostar e eu tomei um susto, porque naquele mesmo dia, ou era no mesmo dia ou alguns dias mais na frente, tinha completado 1 ano que tinha roubado uma moto minha. E eu estava na moto do meu pai agora e não queria perder essa outra moto, porque eu estava completamente errado, sem habilitação, a moto atrasada, e foi onde eu de fuga na polícia. E, irmão, é grandioso o que Deus fez. Porque eu comecei a fugir ali de São José, do quebra-mola do fora, e eles me pegaram depois do Olho d'Água. E foi muito livramento, porque eu me lembro que eu fazia aquelas curvas de São José do Egito em cima de 160. Imagina aí se uma carreta vem de frente comigo, me bate, ou eu sobro e caio fora. E eu me lembro que quando eu desci o Olho d'Água e subi, eu parei a moto, porque não tinha para onde correr mais. E eu não vi, mas vinha outro carro atrás de mim, que era a viatura. E foi onde se chocaram comigo. E eles bateram com força, porque eles vinham velocidade e eu estava parado. Só que eles vinham aproximadamente uns 100 km por hora. E eu só me lembro que quando eles bateram em mim, eu na moto, eu rodei por cima do capuz, do para-brisa, do teto e caí do outro lado em pé. Livramento grande. Livramento grande. Então foi por esse
por isso que eu decidi entregar minha vida a Jesus, porque eu vi que foi Deus que me guardou. Mas o mais interessante, eu acho que eu não contei isso o pastor, mas, como eu falei, eu tenho um irmão que é cristão, e ele sempre dizia, vai para a igreja, vai para a igreja. E eu não. E quando eu decidi ir para a igreja, e aceitei Jesus, minha vontade era de chegar em casa e ligar para ele para dizer que eu tinha me convertido. Isso era mais ou menos umas 9 horas da noite, e ele estava no Rio de Janeiro. E quando foi umas 9 horas da noite, ele disse que sentia uma alegria muito grande dentro de casa e começou a pular. Era o Espírito Santo. Mas ele não sabia. Aí quando eu cheguei e contei a ele que eu tinha me convertido e aceitado, ele falou, por isso que eu senti uma alegria grande. Comecei a pular e se alegrar no Senhor. Glória a Deus. E também teve a questão que João Paulo teve um despertamento muito grande a respeito do batismo do Espírito Santo, né, que ele via, né, começou a visualizar pessoas orando em línguas, que a Bíblia fala sobre o batismo do Espírito Santo, sobre oração em línguas, né, e ele achou muito interessante e bonito, né, e foi algo também que despertou, que teve aquele desejo, não foi, João Paulo? Isso mesmo. Como foi que aconteceu isso aí? Deus já estava falando comigo a respeito disso, só que eu não tinha o Tinha impulso entendimento, de ir, né? ir à igreja ainda. Eu estava pesquisando, né, buscando entender, né? Tinha procurado outras igrejas, mas não tinha me identificado. Mas foi onde Deus colocou no meu coração. Vai lá na igreja de pastor Roberto, mas como é que eu ia se quando eu estava no mundo eu falava mal dele? E eu com vergonha de chegar até lá, porque eu não entendia a palavra, e eu com vergonha de chegar até a igreja porque eu falava mal dele. Eu não tinha entendimento, eu julgava ele sem saber quem era ele, quem era a pessoa dele. Mas hoje eu posso ver que ele é um grande homem de Deus. Glória a Deus. Eu vejo a vida dele em sua casa, em sua família, e ele é um homem de Deus. E foi quando eu estava em casa e comecei a ver alguns vídeos no YouTube. E eu me lembro até hoje, vi um pastor, e ele começou a orar em línguas. E aquilo despertou na minha vida. E eu falei assim, não, eu vou me converter, quando eu começar a orar em línguas eu saio. Mas de lá para cá foi onde o Senhor me pegou. E eu sei que quando eu me converti, eu não me converti por causa de Jesus, mas sim por causa da oração em línguas. Mas hoje eu estou por causa do Senhor, porque foi uma ferramenta que o Senhor me atraiu para que eu pudesse chegar até lá. Assim como outras pessoas vão à igreja porque gostam de um louvor, gostam de trocar um instrumento, gostam de ministrar a palavra. Então isso é o trabalhar do Senhor na vida de cada um. Mas aí Deus fez uma grande obra e transformou a vida de João Paulo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de João Paulo, como também louvar a Deus pela vida de David, né? O que Deus tem feito na vida de David e muitos jovens aí que Deus está fazendo por meio da palavra. Já fica aqui a dica para você que está nos ouvindo, que pode estar tendo problema com drogas, com bebida, algum tipo aí de problema, e você não aguenta mais viver dessa forma, não quer mais viver dessa forma, quer uma mudança, quer uma transformação de vida, vai lá nos visitar. Os nossos cultos são na quinta-feira às 19h20 e no domingo às 19 horas, aqui na Igreja Verbo da Vida, aqui no centro da cidade, aqui próximo do banheiro público ali. Você pode estar participando também, venha receber uma oração, uma palavra, para que a sua vida possa ser transformada. Mas enfim, nós vamos entrar agora nesse momento, um momento especial, que é o momento da meditação na palavra. Nós nos baseamos na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é o elemento fundamental para as nossas vidas. Nós não precisamos de outra coisa além da palavra. É ela que nos mantém firme, ela que nos mantém em pé e que nos conduz, né? Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Então pega a sua Bíblia aí, se você quiser, né? Abre aí no livro de Mateus, nós vamos estar lendo aqui, nós vamos estar comentando aqui, eu, David e João Paulo, sobre alguns versículos do livro de Mateus, capítulo 5. Se você observar do versículo 1 em diante, até o versículo 12, vai falar das bem-aventuranças. Jesus vai estar comentando aqui sobre as bem-aventuranças. E do versículo 13 até o 16, ele vai falar também que nós cristãos somos como o sal da terra, né? E não podemos ficar insípido, porque então nós vamos perder o sabor, né? Fala também que somos a luz do mundo, né? E por isso temos que ter um bom testemunho
né? Porque a luz ela deve brilhar sobre as trevas. E entrando no versículo 17 de Mateus capítulo 5, a Bíblia fala também sobre o cumprimento da lei, que Jesus veio para cumprir a lei, né? Do 17 ao versículo 19, Jesus fala aqui que ele não veio para revogar ou para anular a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir a lei, né? É interessante que essa questão aí do cumprimento da lei, como é que Jesus cumpriu a lei quando ele veio à terra? Ele cumpriu a lei obedecendo, né, a instrução divina, que foi de ser aquele cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O cumprimento da lei completa foi lá naquela cruz do Calvário, quando ele morreu, né, e ao terceiro dia ressuscitou, ele cumprindo toda a lei e sem pecado, né? E o versículo 17 ao 18, ao 19 vai falar sobre isso. Aí entrando no versículo 21, que é o versículo chave, né? Nós vamos ler o versículo 21 até o 26, que é o versículo chave de hoje da palavra, do programa Vida na Palavra, que é uma vida com Deus na palavra. Esse é o intuito mesmo desse programa, é de meditar, é de ensinar a palavra, é de mostrar a palavra e abrir nossos olhos espirituais, tirar as dúvidas que vocês têm, que temos, né, na palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E nesses últimos dias nós temos falado muito sobre fé. E do versículo 21 ao 26 vai ter algo muito interessante aqui, puxando também mais para frente, se der tempo, no programa de hoje, que algo que deve ser tratado na vida de cada um de nós, que é a questão da ofensa e do coração, né? Jesus, o Espírito Santo, ele observa muito o nosso interior, aquilo que está dentro. Nós sabemos que nós temos autoridade no nome de Jesus para curar os enfermos, para expulsar os demônios, exercer, para orar, para pedir ao Pai no nome de Jesus e crer que Ele nos concederá aquilo que pedimos. Amém? Mas existem coisas que pode ser um bloqueamento, né? Eu acredito que teve até um programa que eu já falei sobre isso aqui. Porém, como nós estamos seguindo uma sequência do livro de Mateus, nós vamos ter que abordar algumas coisas até que eu já falei. E essa questão da ofensa, da atitude do coração é uma coisa que Deus observa muito, né? Então, no versículo 21, os meninos vão estar acompanhando comigo aqui, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus fala uma citação do Antigo Testamento. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, primeira coisa que eu queria abordar nesse versículo é que era uma ordenança, a questão de matar. Tem até assim questão de conflitos entre pessoas, porque eles dizem assim, não, Jesus disse que não é para matar e tal, e não se pode ter uma arma. Tudo bem, mas é bom também a gente lembrar que lá em Romanos capítulo 13, eu queria que vocês abrissem aí para ler junto comigo. Pode abrir aí, David. Capítulo 13, versículo do 1 em diante, tem algo bastante interessante. Por isso que a gente tem que saber entender a Bíblia, meditar para poder compreender o que a palavra quer dizer. Não é verdade? A Bíblia está dando no livro de Romanos uma instrução sobre obediência às autoridades. Para que a gente possa ser obediente às autoridades, que elas foram colocadas numa posição que a gente deve honrar e nos submeter. Mas eu vou pedir para David ler aí. Lê aí do versículo 1 em diante aí, David. Para tirar um raciocínio aqui. Diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Ou que seja, no caso são as autoridades, né? Porque a versão dele está um pouco diferente. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à autoridade trarão sobre si mesmo a condenação. E é interessante aí, né, nós fugindo um pouquinho do assunto, mas é muito perigoso pessoas que resistem a uma autoridade, né, que se levantam contra uma autoridade. Ela traz condenação, traz maldição, traz doença para si própria.
Mas enfim, vamos lá, eu quero chegar num versículo aqui, David vai adiantando aí o versículo, você vai aprendendo junto comigo aqui, conosco. Lê aí, continua aí, por favor. Diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer de o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar aquele que faz o mal. Então, veja bem aí que a palavra de Deus está falando que é autoridade, ou seja, resumindo, a autoridade tem liberdade de usar a sua arma se for necessário. Interessante, né? Tem autoridade, se for necessário usar a arma, ela vai usar a arma para punir aquele que está fazendo mal. Então, a gente diz, Deus é amor, mas Deus também, ele é justiça. Então, você pode dizer, mas a arma não é de Deus. Em certo ponto para trazer justiça. Os próprios anjos do Senhor usam armas, que são as espadas de fogo. Não é verdade? Então, ele está dizendo assim, você quer ter louvor da autoridade? Aí diz assim, honre, se submeta. Pois se não se submeter, ela tem direito diante do Deus poderoso de usar. Mas é forte, né? Então, um versículo bíblico. Mas voltando aqui para o contexto, Jesus trouxe essa direção de não matar. Mas olha o que interessante no versículo 22 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado ao tribunal. Mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxer... deixa eu parar aqui para comentar esse versículo. Olha essa comparação. Eles não matarás, porém eu vos digo que qualquer sem motivo se irá. Ou seja, se tiver uma ofensa no coração. Não é verdade? Falar alguma coisa? Falar, irmão? Tiver alguma ofensa no coração, olha, vamos colocar aqui, de lado uma pessoa que está usando a arma para fazer o mal e tira a vida de uma pessoa. Ela pecou. Ela vai corresponder diante de Deus, né? Sem motivo. Ela não é uma autoridade, mas está usando a arma sem ser uma autoridade para fazer o mal. Mas e uma pessoa que está em casa com uma ofensa no coração, trancada, ela está debaixo de quê? De uma prisão espiritual. Não é verdade, David? É verdade. Porque para Jesus o que importa é o nosso coração, né? Aí por mais que a pessoa não tenha matado a outra pessoa, mas só dela ter uma ofensa, uma mágoa, um desgosto, um ressentimento contra outra pessoa, aquilo já é pecado para Deus, né? Aquilo já é um erro para Deus. Porque Deus quer o nosso coração puro, limpo, em amor com o próximo. E só pelo fato da gente ter algo contra alguém, Deus já está vendo aquilo. E isso aí, David, sabe o que vai acontecer? Vai impedir das orações da pessoa ser respondida. De Deus ouvir ele vai ouvir, mas não vai ter resposta. Por quê? Porque existe uma prisão. E aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não consigo. Quando você diz eu não consigo, você está se amarrando com a sua própria palavra. Agora, quando você diz, Senhor, me ajuda a perdoar, eu perdoo, eu libero, eu não quero esse sentimento dentro de mim mais. Acabou. A primeira coisa que você vai sentir é uma paz dentro de você, é uma alegria no seu espírito. Não é verdade? Outra coisa, você que está me ouvindo, tem coisas que, naturalmente falando, é impossível fazer, né? Como liberar um perdão. Mas quem dá a capacitação é o Espírito Santo. Agora, essa capacitação ela vem quando você aceitou Jesus como seu Senhor, que você rendeu seu coração, que você se tornou uma nova criatura. Jesus disse a Nicodemos, se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Aí eu te pergunto,
Você quer ou não quer herdar o reino de Deus? Você quer ou não quer? É uma pergunta para você, ouvinte, que está me ouvindo. Você quer ou não quer herdar o reino de Deus? Talvez você esteja respondendo, eu quero. Mas ao mesmo tempo você não quer largar as coisas do mundo. Você quer Jesus e quer o mundo. Mas a palavra de Deus diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem que tomar uma decisão, como João Paulo aqui tomou a decisão. Ele amava o mundo, mas chegou um ponto na vida dele que ele não queria mais o mundo. E ele teve um encontro com Jesus quando ele foi à nossa igreja lá, o Verbo da Vida. Não significa que o encontro só é dentro da igreja lá, né? Você pode ter um encontro aí na sua casa. Se você confessar os seus pecados, né, aceitar Cristo como seu Salvador, você pode ter um encontro aí e se tornar uma nova criatura, né? E ali o Espírito Santo te capacitará a você liberar o perdão e andar em paz. Porque eu te digo uma coisa, se você morrer com uma ofensa no coração, você vai direto para o inferno. O seu espírito, a sua alma vai direto para o inferno, né? Então, se a gente continuar lendo esses textos aqui, que a palavra de Deus aqui, por exemplo, o versículo 27, diz assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Tá vendo? Tudo está dentro do coração. Não é só agora a questão se você praticou o adultério, se você teve o ato ali. Agora a questão é se você está desejando a mulher do teu próximo, se você está desejando uma coisa que não te pertence e pertence a outra pessoa, você está adulterando dentro do coração. E ali você está cometendo o pecado. Está entendendo, meu querido? Então é necessário primeiramente tratar o problema. E o problema começa aonde? Fechou ali não, pode fechar lá. O problema começa dentro do seu espírito. E para você tratar isso, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Então vamos continuar aqui a leitura. Olha no versículo 23, essa questão de ofensa. Quando Jesus fala aqui no versículo 23, lê aí para mim o 23 e o 24, por favor, João Paulo. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa, deixe contra você. Se o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha que coisa linda, né? Primeiro ponto aqui nesses dois versículos. Jesus não é contra a oferta. Tá entendendo aí? Verdade. Olha que interessante. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, tá vendo? Jesus não é contra a oferta. Ele quer que a gente oferte para ajudar o reino, ajudar a obra do Senhor. Mas ele diz, ó: agora se você trouxer a sua oferta no altar, e se porventura você se lembrar, tá vendo? Se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E o mais incrível, David, aqui nessa passagem, é que se você se lembrar que o teu irmão tem, não é nem a pessoa. Interessante, né, João Paulo? Que o irmão tem, não é nem você. Agora, foi mais profundo ainda. Porque se eu tiver, eu já tenho que liberar o perdão. E eu saber que alguém tem alguma coisa contra mim. Eu vou ali na igreja, eu vou colocar a minha oferta no altar. E quando eu levo a minha oferta ali para colocar no altar, de repente vem a lembrança. Fulano, Joãozinho, está chateado comigo. Né? Joãozinho tá. Aí o Senhor diz: olha, deixa aquela ofertazinha ali no altar. Procura Joãozinho. Pode deixar a oferta. Deus disse assim: pode deixar, não se preocupe não. Deixa a oferta ali no altar, vai procurar Joãozinho, resolve com ele, depois que você resolver com ele, volta
e apresenta a sua oferta no altar. Ó. Deixe diante do altar a sua oferta. Deixou lá. Aí vai, resolve. Quando for no outro culto, você volta e diz: Senhor, aí está de coração a minha oferta. Mesmo que você já tenha deixado, mas eu estou apresentando a minha oferta diante de ti. Aí a oferta é aceita. Agora, Deus não vai nem aceitar uma oferta se ele vê algum impedimento no meu coração e no coração de cada um de você, ouvinte, nós aqui e os ouvintes que estão nos ouvindo. Se tiver alguma coisa, Deus não vai aceitar. Quanto mais a oração, você pode orar. Eu vou orar aqui 30 Pai Nosso. Está perdido. Está perdido. Não vai funcionar. Por quê? Porque tem alguma coisa. Perdoai para que seja perdoado. Quer comentar alguma coisa? Quero. Isso se bate, né, pastor? Se complementa a palavra daquele dia que o pastor falou, né, aqui, que a gente compartilhou, que a fé opera pelo amor. Ou seja, por mais que a pessoa está ali com a oferta, com fé, né, de ofertar, ou com fé de fazer um pedido ao Senhor, ou com fé de fazer uma oração, né, mas se não tiver amor, não tem como a fé operar. Porque a fé opera pelo amor, ela depende do amor, né? Não é verdade? Justamente. Então, aí, ou seja, o nosso coração, do que adianta eu estar oferecendo ali a minha oferta se o meu coração não está diretamente com Deus, não está entregue ao Senhor, né? Está com essa pendência. Glória a Deus. É muito forte. Quer comentar também, João Paulo? É verdade. Tudo se resume no amor, né? Que a Bíblia diz em Romanos 5,5 que Deus derramou do seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, você que tem o Espírito Santo, quando você está falha em alguma área, com alguma coisa, ele vai te incomodar para que você se resolva com seu irmão, com alguém de sua família, ou alguém que você nem conhece, porque haverá momentos na sua vida que você vai ter que ir lá. Às vezes você vai ter que perder a razão e ficar com a paz. Ter que ir até essa pessoa e pedir perdão. Justamente, às vezes é necessário. Nessa continuação do capítulo 5 vai falar sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui se é no versículo 43 aqui, ó, de Mateus. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e os bons, e faz chover sobre o justo e o injusto. Se amados os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Então, não era esse o texto que eu estava procurando, não, mas também tem a ver. O outro texto que eu me lembrei foi aquela passagem, que eu acredito aqui no capítulo 5, em algum lugar aqui, quando ele diz assim, se alguém quiser que com você caminhe 1 milha com ele, caminha 2, vê se tu encontra aí, David. Caminhe 2, ou seja, e diz assim, aquele que te pede, dê. Nesse texto a Bíblia está dizendo, não seja resistente. Achou aí o versículo? 39. Lê aí, por favor. É diz o 29, assim, 39, diz assim. 39, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar o vestido, larga-lhe também, entregue a capa. Só até aí. Quando a Bíblia diz assim, se bater num lado do teu rosto, vira o outro. Jesus está fazendo uma comparação, entendeu? Mas isso trazendo para nós agora, o espiritual, né, ele está dizendo assim, não seja resistente. Não seja resistente. Não queira ser aquela pessoa que tem o direito. O maior problema das pessoas é dizer assim, é meu direito, eu vou correr atrás, eu vou lutar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Jesus está dizendo assim, vira a outra face. Não seja resistente. Né? Como o João Paulo acabou de dizer aqui, é melhor perder, mas ter a paz. É melhor perder, a melhor coisa que a gente pode ter e carregar é nossa paz. Né? Perca, mas manter a paz. Olha que interessante quando a Bíblia diz aqui no versículo 25 de Mateus 5. A palavra de Deus diz, Jesus orientando os discípulos, diz, ó, entra em acordo depressa com o teu adversário. Ele diz, entra, resolve logo isso.
enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz. O adversário nós sabemos que é o diabo também, espiritualmente falando, né? E o juiz o guarda, e o juiz ao guarda, e ele te leve à prisão. E eu te pergunto, que tipo de prisão é essa? Talvez você esteja pensando, é a prisão física, pastor? É a pior prisão que tem, sabe qual é, João Paulo? É a espiritual. Verdade. É quando você está preso com sentimento. É quando você está preso com uma mágoa. Quando algo está aí no teu coração te corroendo. E você carregando, né? Segundo até a ciência, é comprovado, né, cientificamente, que uma pessoa que tem mágoa no coração e carrega mágoa no coração, ela tem probabilidade de desenvolver um câncer. Né? Tem probabilidade, uma pessoa amargurada, uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa que não libera, fica carregando aquele sentimento no coração, né? Carregando aquele mal no coração, ela tem a probabilidade de gerar um câncer. Então vamos continuar aqui nessa leitura. Nós estamos chegando aqui ao final do programa e eu queria que David lesse aqui essa outra parte aí, ó, o versículo 38 ao 42. Pronto, diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, né, que dizia no Velho Testamento. Aí versículo 39, Jesus diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Forte, né? Ou seja, fazer a diferença, né, pastor? Que nem o senhor falou, né? Justamente. É tanto que no 39 disse assim, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ou seja, a pessoa, vamos dizer, você está uma pessoa que quer discutir com você. Não, por mais que deixe a pessoa ganhar, deixe para a pessoa com a razão, perca a razão, mas não perca a paz, né? Que nem o pastor falou. É isso aí, pessoal. Hoje tá saindo som aí, tá? Hoje nós comentamos aqui o capítulo 5, né, do livro de Mateus, e na próxima terça-feira nós vamos estar comentando algumas coisas do capítulo 6 também do livro de Mateus, e falando sobre fé e ensinando a palavra do Senhor, que esse é o objetivo do nosso programa Vida na Palavra: ensinar, abrir os olhos espirituais de cada um ouvinte, né? Através, claro, do Espírito Santo. Então, nós queremos agradecer a cada participante que tem nos acompanhado. Quero deixar um abração forte aí para a irmã Luciene, que está nos acompanhando, a irmã Daça, nossa querida irmã Bernadette, nossa querida irmã Luciene, Bernadette, pastor Tiago, Marilene, minha esposa, um abração e um beijo aí para ela, também está nos acompanhando. Deixa eu ver mais quem aqui. Nossa querida irmã Clarice, pode dar uma olhadinha aí também, David. Querido irmão Ailton, um abraço aí. A irmã Fran também está nos acompanhando, Clarissa, deixa eu ver aqui. Bruna, mais. Esposa de Paulo. Bruna, esposa de Paulo, quem mais? Irmão Ayrton. Irmã Neves, né? Irmã Socorro, um abraço aí para o querido irmão Nida, que provavelmente também está nos acompanhando. Irmão Eduardo. Irmã Eduardo, irmã Lourdes, né? Tem aqui uma pessoa especial, Joana Dark, né? Eita, tá quem é Joana Dark, hein, David? Joana Dark é minha noiva, né? Minha futura esposa. Um abraço aí para ela também, rapaz. Um abraço para ela e um cheiro. Amém. Irmã Dulce também está nos acompanhando. Irmã Nelly está pedindo aqui, ó. Manda um abraço aqui para minha avó Nelly. Abraço aí, irmã Nelly, para você. Que Deus abençoe a sua vida. Mas estamos chegando aqui no final. Queria que nosso querido irmão Eduardo ali liberasse uma trilhazinha para que a gente possa orar
pela vida, eu vou pedir, nós vamos fazer um círculo aqui de oração, vou pedir para começar João Paulo orando, em seguida desde eu vou estar dando a bênção final para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fechar os nossos olhos. Pai, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, abençoado. Pai, eu creio, Pai, que essa palavra, Pai, penetrou no coração, Pai, daqueles que estão ouvindo, Pai, através dessa rádio, Pai. Que eles, Pai, possam ser abençoados com essa palavra, Pai, e a sua família, Pai. E que essa palavra, Pai, se expanda e cresça, Pai, dentro de Itapetim. Pai, eu agradeço, Pai, por esse momento, por essa rica oportunidade que nós temos aqui, Pai, de proclamar o Teu Evangelho, Pai, para que almas se rendam ao Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Sim, Senhor, nós só temos a Te agradecer, Pai, por esse momento abençoado, Pai. Nós só temos a Te agradecer, Pai, por cada ouvinte, Senhor. Por cada ouvinte, Pai, que ouviu essa palavra, Senhor. Pai, que nós venhamos colocar essa palavra em prática, Senhor. Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a nós andarmos em amor, Senhor. A nós amarmos, a gente ajudar o nosso próximo, a gente fazer a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Graças a Deus. Também temos aqui a mãe de Ismael, né, que tem sempre nos acompanhado, sempre tem lá de São Paulo, tem escutado os áudios, né, ela recebeu milagre através dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma transformação na vida dela. O pessoal aí de São Vicente também que está nos acompanhando, Fabiano, né? E Júlia também aqui de Itapetim também está nos acompanhando. Obrigado por mais um programa. Eu declaro uma tarde abençoada, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te proteja e que toda a armadilha do inferno eu declaro que não prosperará sobre a tua vida em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus, até terça-feira que vem nesse mesmo horário. Amém. Abraço para a Verônica de Mato Grosso também, filha de Eduardo. Está acompanhando nós, lá de Mato Grosso. Ô glória. Pai do Senhor a todos, boa tarde.